Bom, nós vamos apresentar agora um trabalho relacionado à área da saúde envolvendo os acidentes com animais peçonhentos. O grupo é composto por Amália dos Anjos, Doralice Emília e Paula Moura. É um trabalho apresentado à professora Luísa Carla para obtenção de nota na disciplina Tópicos Especiais em Animais Peçonhentos. Bom, os acidentes, com animais peçonhentos, eles potencialmente são perigosos e podem ser graves e levar à morte. Basicamente, nós vamos tratar aqui dos acidentes envolvendo a ordem Hymenoptera, que são as espécies de abelha, de vespas e de formiga. Nós não vamos abordar os acidentes envolvendo os outros animais peçonhentos, somente esses. Bom, por que esses acidentes com esses insetos dessa ordem, eles podem ser graves e levar à morte? Porque eles podem fazer com que a pessoa ela desenvolva uma reação anafilática decorrente de uma picada apenas, ou pode fazer com que ocorra envenenamento maciço, decorrente de múltiplas picadas, Visto que o veneno desses insetos é composto por soluções aquosas de proteína, peptídeos e aminas que provocam vasodilatação. Além dessas proteínas, que elas podem ser alergênicas, elas podem causar alergias do tipo IgE, mediadas pela imunoglobulina E. Bom, a incidência exata desses acidentes com himenópteros, ela não é conhecida, mas estima-se que de 56% a 94% dos adultos, eles já tenham sido picados pelo menos uma vez ao longo da vida. Existem 4 tipos de reações a picadas de himenópteros. As reações locais, onde a gente pode observar nessa primeira imagem, que o olho dessa moça é demasiado. As locais extensas, onde a gente pode ver nessa segunda imagem, o pé está bastante inchado e avermelhado. A gente não pode perceber que está avermelhado por conta da imagem que está preto e branco, mas a gente percebe que está bastante demasiado o pé dessa moça. E as sistêmicas e as anafiláticas, onde a gente pode observar que há um inchaço, das mucosas da boca dessa moça, e o rosto dela está bastante demasiado. Bom, a maioria das fatalidades, ela acomete adultos maiores de 40 anos. Isso porque, como eu falei anteriormente, as reações anafiláticas, as alergias, elas têm, como eu falei anteriormente, geralmente as pessoas, a maioria das pessoas, já ao longo da vida, já foi picada pelo menos alguma vez. E aí, quando se tem essa idade, maior de 40 anos, entende-se que essa pessoa ela já pode ter sido sensibilizada e aí ela pode desenvolver uma reação anafilática ao veneno desses insetos, Mas também a fatalidade está associada aos adultos por conta da questão das reações tóxicas e sistêmicas, devido ao excesso de veneno nos casos onde ocorrem mais de 100 picadas. E os óbitos, eles estão relacionados quando se constatam mais de 500 picadas. Para o desenvolvimento de uma reação sistêmica grave ao veneno de himenóptero, tem sido descritos também alguns fatores de risco, como, por exemplo, a idade, uma idade mais elevada, o tempo decorrido entre duas picadas de abelha, por exemplo, doenças cardiovasculares, o uso de medicamentos beta-bloqueadores e o uso de inibidores da enzima de conversão de angiotensina. Bom, os acidentes por abelhas e vespas no Brasil, eles estão incluídos na ficha de notificação de acidentes por animais peçonhentos, num campo específico, para abelhas, para marcação, para sinalização de abelhas, onde a gente pode até observar aqui, nessas duas imagens, que no ano de 2019 foram notificados 247 acidentes, enquanto os acidentes registrados
acometidos por formigas, eles são registrados no campo outros animais. E aí, a gente pode observar nessa segunda imagem que no ano de 2019 houve 235 notificações por outros animais, que no caso são as formigas, né? Mas se comparado, né, ao número de notificações, né, o total de notificações, incluindo todos os outros animais peçonhentos, é um número baixo, né, dessas notificações, porque no ano de 2019 foram notificados 5.021 casos no Maranhão. Para se realizar o diagnóstico, é necessário realizar uma história clínica detalhada do paciente acometido por um desses insetos. E no caso, é necessário primeiro a identificação do inseto, depois o tempo da picada do inseto até o início dos sintomas, observar também a avaliação, a evolução, quer dizer, a evolução dos sintomas, o quanto, se ele foi devagar, se ele foi rápido, se ele foi lento. O local e o número de picadas também vai influenciar bastante se há ou não a presença de ferrão. No caso, para essa análise de presença ou ausência do ferrão, é necessário realizar uma anamnese coesa e detalhada no paciente para que tenha a correta remoção desses ferrões para evitar a ejeção de alguma substância que ainda tenha ficado presente nele. Por isso, é necessário retirar cuidadosamente. E também tem que se avaliar a medicação e a resposta a essas medicações com o paciente, porque deve-se analisar se o paciente acometido pela patologia faz ou não uso de outra medicação para outras comorbidades, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, para que tenha uma avaliação correta para evitar uma interação medicamentosa. Para o diagnóstico também pode ser realizados exames laboratoriais, e que são dois. O primeiro, o teste cutâneo, e o teste intradérmico. O teste cutâneo, ele é mais específico do que o intradérmico. Então, mas para que seja realizado de forma efetiva, é necessário que se façam os dois, porque às vezes pode dar um falso negativo, e realizando os dois vai evitar que tenha falsos negativos e que se possa, de fato, encontrar os pacientes que são, sim, alérgicos ou não a substâncias, né, a esses insetos. O tratamento consiste em remover o ferrão, como já havia citado, de forma cuidadosa, realizar a higiene do local com água limpa, pode também pôr as compressas de gelo também no local. Essas compressas de gelo, elas são para aliviar a dor e o edema. O uso de histamínicos também pode ser realizado, analgésicos em caso de dor, corticosteroides orais, e no caso de reações sistêmicas ou anafiláticas, pode-se estar utilizando a adrenalina ou a epinefrina. Pode-se utilizar uma das duas. Mas no caso das reações sistêmicas ou anafilaxias, elas são mais raras. E deve-se também levar em consideração a idade e o peso do paciente, para poder ter uma correta administração. E no caso das formigas, não é indicado o uso de antibioticoterapia, porque não se tem estudos que comprovem a eficácia desses antibióticos contra as toxinas presentes nas formigas. Mas no caso de infecções secundárias tardias, recomenda-se o início da antibioticoterapia, mas no caso não é nem relacionada à toxina da formiga, já é em relação a uma infecção secundária. A prevenção consiste, algumas das prevenções aqui listadas, né? Consistem em evitar comer ou beber ao ar livre, para evitar que esses insetos possam ser atraídos, ter cuidado em quintais e jardins, não beber água das torneiras ou mangueiras no jardim, porque nesse local pode haver esses insetos, ter monitoramento de áreas com piscinas, usar sapatos ou tênis quando estiver ao ar livre para evitar o máximo o contato com esses
insetos e em passeios de bicicleta ou motos usar sempre capacetes, mangas compridas e luvas. Essa recomendação aqui é principalmente para as pessoas que já são reconhecidamente alérgicas a eles. E não usar roupas soltas que permitam a penetração dos insetos. Para concluir, os autores, eles concluem corroborando com uma mesma linha de pensamento. Primeiramente, eles expõem a importância do conhecimento da população sobre esses insetos, né? Já que existe, ainda que em pouca quantidade, pessoas alérgicas a esses insetos da ordem Hymenoptera, como formigas, abelhas e vespas. Por conta disso, eles citam a importância, né, da busca precoce por atendimento. Além disso, é citada a necessidade dos profissionais da saúde na realização eficiente das notificações e assistência aos pacientes. Aqui foram algumas das nossas referências e obrigada.